Olá, sejam bem-vindos ao Fio da Meada, um programa do podcast DEG. Na semana da primeira fase do concurso à carreira diplomática, o Fio da Meada irá conectar Genebra com Coreia do Sul, guerra com diplomacia cultural e BTS com Francisco Rezec. Eu sou o Adler Silva e este é mais um fio que eu quero seguir com você. Vamos lá? Quando falarem que no amor e na guerra vale tudo, você, meu caro CCDista, pode dizer que não sabe no amor, mas que na guerra tem regras e limites bem importantes para o direito internacional. Brincadeiras à parte, mas quando pensamos em guerra, nos vem a ideia de desordem e caos. Mas os conflitos armados são pautas para o direito das gentes há bastante tempo. Até durante a guerra, os estados devem seguir normas e convenções, desde o direito à guerra até o direito da guerra. Já começamos enrolando o fio, eu sei, mas vamos resolver isso. Precisamos entender primeiro duas noções básicas, a jus ad bellum e jus in bello. O jus ad bellum se trata do direito de promover a guerra, o direito à guerra. E ele é possível em dois cenários. O primeiro é referente à reação de legítima defesa de um Estado soberano frente a uma agressão externa. E o segundo é o direito das organizações das Nações Unidas, por meio do Conselho de Segurança, tomar medidas que utilizem o uso da força para restaurar a paz e a segurança internacional. Qualquer outra forma de guerra é ilícita para o direito internacional. O nosso segundo conceito básico é o jus in bello, o direito da guerra, que compreende tanto o direito de Genebra e o direito de Haia, e trata de um conjunto de normas a serem seguidas durante os conflitos armados. O direito de Genebra, também conhecido como direito humanitário, visa a proteção das vítimas das guerras, limita a violência e restringe as hostilidades. O nome Direito de Genebra é devido às Convenções de Genebra, mas anteriores a elas ocorreram outras ferramentas que já mencionavam o assunto humanitário, a exemplo do Comitê Internacional Permanente de Socorro aos Feridos Militares de 1863, e a Convenção Internacional para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos do Exército de Campanha de 1864. Mas, voltando à Suíça, ao total foram 4 as convenções de Genebra que aconteceram em agosto de 1949, e posteriormente mais 3 protocolos adicionais. A primeira convenção tratou da melhoria da sorte dos feridos e enfermos dos exércitos em campanha. A segunda observou a melhoria da sorte dos feridos, enfermos e náufragos das Forças Armadas no mar. A terceira foi relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, e a quarta e última foi relativa à proteção dos civis em tempo de guerra. Os 3 protocolos adicionais às Convenções de Genebra ocorreram após os anos 70, justamente um período com aumento de guerras civis e revolucionárias. O primeiro e o segundo protocolo adicional são de 1977 e tratam respectivamente da proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais e proteção das vítimas dos conflitos armados não internacionais. O terceiro protocolo é de 2005 e tem relação com a adoção de um emblema distintivo adicional. Esse reconhece o emblema adicional do cristal vermelho aos emblemas usados pela Cruz Vermelha, uma organização privada sem fins lucrativos que assiste pessoas em conflitos armados e vela pelo direito humanitário. O direito humanitário segue os princípios da neutralidade, não discriminação, responsabilidade estatal para a aplicação das normas humanitárias, humanidade, além dos princípios dos direitos das gentes, como boa-fé, pacta sunt servanda e dignidade humana. Dentre algumas normas do direito de Genebra são que não combatentes e combatentes fora de combate não podem ser vítimas de atos que atentem contra sua vida e integridade física. População e bens civis possuem direito de proteção especial, não podendo ser alvos de ataques. Os processos judiciais devem ser conduzidos por tribunais regularmente constituídos, garantindo os direitos jurídicos de contraditório e ampla defesa. Já o direito da Haia, ou direito da guerra propriamente dito, se refere à limitação dos métodos de combate e disciplina às práticas de guerra. As convenções aconteceram em Haia, na Holanda, a primeira ocorrendo em 1899 e a segunda em 1907. Inclusive, o Brasil foi representado na segunda Conferência de Haia, em 1907, por Rui Barbosa, também apelidado como Águia de Haia por sua atuação como defensor do princípio de igualdade jurídica entre os Estados.
Como podemos observar, o jus ad bellum é do final do século XIX e começo do século XX, então muitas normas que eram válidas no período não fazem mais sentido atualmente, além de outras normas adicionadas para acompanhar as mudanças internacionais. Ademais, o direito de Haia abrange alguns princípios básicos. Francisco Rezec aponta 3. Não combatentes serão poupados de qualquer ataque ou dano intencional. Lugares atacáveis são somente aqueles que configuram objetivos militares, cuja destruição representa uma clara vantagem militar. E, por fim, a proibição de armas e métodos que possam causar sofrimento desnecessário. O autor Iepes Pereira ainda aponta mais 2 princípios: o da necessidade, que se refere ao esgotamento de todas as possibilidades para evitar a guerra, e o princípio da humanidade, sobre o uso de meio e métodos necessários apenas para alcançar a vitória e não para danos desproporcionais. O autor Francisco Rezec faz uma ressalva sobre a neutralidade de um país na guerra, que basicamente se trata da alternativa do Estado soberano se manter neutro e não tomar nenhum lado beligerante. Ao se declarar neutro, o Estado promove tanto os direitos como os deveres. Direito, por exemplo, de inviolabilidade territorial e direito de livre comércio com cada um dos lados. Em relação aos deveres, o Estado se compromete com a imparcialidade de tratamento igualitário e a abstenção em qualquer ato de hostilidade ligado diretamente ou indiretamente no conflito. Quando falamos de conflitos armados, sabemos como populações inteiras podem sofrer, mesmo com o direito internacional as amparando. Várias obras demonstram as atrocidades das guerras, como a Guernica, de Pablo Picasso, sobre o bombardeio durante a Guerra Civil Espanhola, ou a obra Massacre na Coreia, sobre a Guerra da Coreia, que retrata a violência sofrida pelos civis. Mas, peraí, deixa eu puxar um pouquinho mais esse fio. A Guerra da Coreia aconteceu de 1950 a 1953, sendo um dos maiores conflitos do período da Guerra Fria. Esse conflito tem antecedentes ainda na Segunda Guerra. Na Conferência de Yalta, de 1945, mesmo sem um documento formal, discutiu-se a definição das áreas de influência dos países aliados e o planejamento da divisão da Alemanha. Desde esse encontro, foi debatido que o noroeste da Ásia estaria sob a influência soviética e a área Pacífico sobre a dos Estados Unidos. Outro fato importante é que a Coreia era território do Japão, mas durante a Segunda Guerra, ela foi invadida pelos aliados. O Exército Vermelho invadiu pelo norte, enquanto os americanos entravam no país pelo sul. As duas potências tinham o objetivo de invadir o Japão, que mesmo com muita resistência, acabou por derrotado em 1945. A partir dessa ocupação, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, estabeleceram o Paralelo 38, uma linha imaginária que dividia o país. Após a retirada das tropas da Coreia, entre 1948 e 1949, cada lado estabeleceu seu governo e seu sistema. Ao sul, do lado americano, constituiu-se a República da Coreia. E ao norte, ao lado da União Soviética, constituiu-se a República Democrática da Coreia. E claro, nenhuma se formou com a opinião da população coreana. As duas Coreias tinham pretensões expansionistas de invadir um ao outro, porém não tinham recursos suficientes para realizar esse movimento, e nenhuma das duas potências apoiava esse ato, pois os Estados Unidos estavam concentrados na defesa do Japão e das Filipinas, e Stalin também não queria guerra com ninguém. Esse cenário muda em 1950. O secretário de Estado Dean Acheson declarou que a Ilha Formosa e a Coreia do Sul não estavam na linha de defesa dos Estados Unidos. A ação de Acheson abriu possibilidade para uma invasão à Coreia do Sul pela Coreia do Norte, autorizada pelo líder soviético, que tinha a pretensão de não sofrer qualquer represália dos americanos. Desse modo, em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, mas diferente do que foi pensado, o presidente Truman enviou as tropas para Formosa e para a Coreia. Inclusive, essa resposta do presidente americano foi rápida devido a 2 motivos. As tropas americanas que estavam no Japão conseguiram ser transferidas com rapidez e pela aprovação do Conselho de Segurança para a guerra. Naquele momento, não havia um representante soviético no Conselho de Segurança da ONU, impedindo o uso do poder do veto à decisão de apoio à guerra. Desse modo, outros países se envolveram nela também.
A reação não foi como esperada pelos americanos e eles recuaram até o extremo sudoeste do território. Contudo, o comandante das forças das Nações Unidas, MacArthur, desembarcou marinheiros próximos a Seul e obrigou o recuo das tropas do norte, fazendo eles ficarem isolados e conseguindo entrar no norte da península em direção à China. Temendo a intervenção chinesa, Truman orientou o general MacArthur não avançar até o rio Yalu, limite da fronteira entre Coreia e a China. A China, como resposta, enviou 300 mil soldados para sua fronteira. Em novembro, os dois exércitos estavam em lados opostos do rio quando os aviões soviéticos bombardearam a Coreia e as tropas chinesas atacavam os Estados Unidos, derrotando-os nessa ocasião. Em dezembro, a reação de MacArthur, de acordo com o professor Sombra Saraiva no livro História das Relações Internacionais Contemporâneas, foi a Operação Killer, com o lançamento de bombas de napalm, armas incendiárias que usam uma mistura espessa e pegajosa de um combustível inflamável e um agente gelificante, para criar um fogo que adere às superfícies e queima por um longo tempo. Em uma coletiva de imprensa, em 1950, o jornalista pergunta ao presidente Truman se a bomba atômica poderia ser incluída para enfrentar a conjuntura militar. O presidente estadunidense diz, abre aspas, isso inclui todas as armas que dispomos. Logo em seguida, o governo Truman declarou que as palavras do presidente tinham sido mal escolhidas, que não haviam planos de utilização de armas atômicas e que se decidiram manter a Guerra da Coreia dentro dos limites. Assim, ocorreram mais 2 anos de combate até julho de 1953, quando os chineses, americanos e os respectivos governos coreanos concordaram em um armistício. A Península Coreana ficou arrasada com os efeitos da guerra. 2 milhões de coreanos morreram, não houve uma vitória clara entre o sul e o norte, e os limites do paralelo 38 que falamos anteriormente mal se modificaram. Além disso, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul até hoje possuem seus próprios sistemas e suas dinâmicas culturais, governamentais e internacionais. O ator John Lewis Gaddis, na obra História da Guerra Fria, diz que o único resultado decisivo da guerra foi o precedente que ela criou. O conflito poderia ter se prolongado e ser mais sangrento se ocorresse o uso das armas nucleares, mas as potências decidiram não as usar. E de acordo com Sombra Saraiva, a guerra, enfim, começava a esfriar. O interessante disso é que justifica bastante a separação que nós vemos hoje na Península Coreana. Um norte com estratégias mais isolacionistas, com um forte teor militarista, e o sul que busca expandir suas relações internacionais, mais aberto ao diálogo, inclusive utilizando da cultura para difundir sua diplomacia. Espera aí que eu vou puxar um pouco mais esse fio. Se você gosta de política internacional ou passou pela graduação de Relações Internacionais, certamente já deve ter escutado o termo soft power, ou no português, poder brando. A expressão poder brando é usualmente creditada ao cientista político Joseph Nye e sua obra de 2004 intitulada Soft Power: The Means to Success in the World Politics. Segundo o próprio Nye, o soft power é o poder que faz com que os outros desejem os resultados que você quer. É cooptar pessoas ao invés de coagi-las. Em outras palavras, o poder brando se traduz na política internacional como os meios não coercitivos que fazem com que os outros busquem os resultados desejados através do poder da atração. Ainda não entendeu, caro ouvinte? Pois bem, então explicarei o outro lado da moeda para que você entenda. Diametralmente falando, as políticas que usam da força, do poder de armas e mísseis e também do poder econômico são caracterizadas como hard power. Assim, o poder brando é tudo aquilo que não utiliza desses poderes como força de convencimento. Deu para entender? Dentre as diversas formas de atuação do poder brando, podemos destacar a propaganda, o esporte, as artes de forma geral, como música, danças, obras literárias, filmes e outras tantas formas de expressão cultural. A utilização dessas atividades como meio de política externa nós chamamos de diplomacia cultural. No mundo moderno, a Coreia do Sul é um dos principais exemplos do bom uso da diplomacia cultural para a promoção de um país. O chamado Hallyu, ou Onda Coreana, foi uma das principais apostas do governo sul-coreano para conseguir retorno financeiro e influência global.
Os fãs do K-pop e do K-drama que o digam. Dados de 2020 do Korea Times mostraram que os investimentos em cultura na Coreia naquele ano foram de 8 bilhões de reais. É por isso que ao ligar o rádio você vai escutar o BTS, grupo que acumula 23 recordes no Guinness Book, incluindo o de maior número de ingressos vendidos para um show online. Ao ligar a TV, você vai ver uma série de sucesso, e ela se chama Round 6, ou um filme que ganhou o Oscar chamado Parasita. Quem sabe ler um livro, ganhador do Nobel de Literatura, e ele tem como autora a romancista Han Kang, primeira asiática a ganhar o Nobel de Literatura. Tá vendo? A influência sul-coreana tem invadido as nossas casas sem nem ao menos a gente perceber. E o Brasil, como se insere nessa temática? O Brasil, sendo diverso em cultura, também tem grande potencial para promover esse tipo de diplomacia. E é fácil notar que o Brasil e o Itamaraty reconhecem a importância dessa ferramenta para as ações de política externa do país. A utilização da bossa nova, do samba, do carnaval, a difusão da língua portuguesa e da gastronomia são alguns dos exemplos que nós podemos citar. Um caso bastante interessante que expressa como a diplomacia cultural pode atuar foi a partida amistosa entre a seleção brasileira de futebol e a seleção haitiana em 2004, que ficou conhecida como o Jogo da Paz. O evento foi um pedido do presidente da República, Lula da Silva, à CBF, que chegou a cancelar outra partida amistosa em Nova York para que o jogo ocorresse. Todo o planejamento para a partida ocorreu em cerca de um mês e foi feito logo após a decisão do Brasil de liderar a Operação de Paz no Haiti, a MINUSTAH, que foi autorizada em 30 de abril de 2004 pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, através da Resolução 1542 de 2004. A intenção do amistoso de futebol era aproximar a população haitiana da cultura brasileira, e assim ter melhor adesão ao processo de estabilização do Haiti. O primeiro-ministro do Haiti fez essa sugestão em entrevista dada à Folha de São Paulo, quando perguntado sobre as chances do exército brasileiro conseguir desarmar mais de 15 mil pessoas no país. O premier diz a Fabiano Mansovani, abre aspas, o Brasil tem boa vantagem. Os haitianos amam o Brasil e amam o futebol brasileiro. Se o Brasil enviasse com as tropas 2 ou 3 dos melhores jogadores, essas pessoas poderiam fazer uma promoção pública do exército brasileiro melhor do que qualquer outra iniciativa brasileira. No caso do desarmamento, é necessário ter a participação da população. Espero que durante o período o Brasil organize 1 ou 2 jogos amistosos de futebol. Isso ajudará a aliviar a tensão. Se eles fizerem os jogos, todas as gangues assistirão à partida. Se as armas forem exigidas como ingresso, muitos deles as darão livremente, somente para ver Ronaldo, Cafu ou Kaká. Fecha aspas. Institucionalmente falando, no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Instituto Guimarães Rosa é a unidade responsável pela diplomacia cultural brasileira. O IGR conta com 4 divisões: a divisão das ações da promoção da cultura brasileira, a divisão dos assuntos multilaterais culturais, a divisão de cooperação educacional e a divisão de língua portuguesa. Bem, aqui termina mais um Fio da Meada e eu espero que você tenha gostado. Siga o podcast IDEG na sua plataforma de áudio favorita, avalie esse episódio e deixe seu comentário sobre o que pode ser o próximo fio. Acompanhe as produções do IDEG nas redes sociais, lá você irá se manter informado sobre tudo o que precisa saber sobre o CACD. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.